Bom, Filipe, a inteligência artificial é hoje um dos grandes assuntos da moda, mas por que só agora que todo mundo está falando sobre isso, sendo que é uma tecnologia que já está presente no mundo há tanto tempo? Verdade, acho que tem algumas razões. A principal, criamos máquinas que sabem falar. Então estamos mexendo com linguagem. E linguagem é algo na Terra, no planeta Terra, é a única espécie que tem um linguajar, uma linguagem de verdade, somos nós. Então isso nos permite de perceber como mais próximas do humano. E linguajar e inteligência tem tudo a ver. Nós conseguimos nos desenvolver como culturas, espécies, porque temos uma linguagem e conseguimos desenvolver teorias, culturas e ser como nós somos hoje. Tem muitas pesquisas que estão apontando como nas últimas décadas o QI, a taxa de inteligência da humanidade, pela primeira vez desde que foi medida, está caindo. E algumas das razões que estudiosos apontam é empobrecimento da linguagem. O fato que o nosso vocabulário está ficando mais pobre, isso muitos apontam para o social media, que nós lemos menos, assistimos mais, falamos por algumas mensagens bem compridas, 2 emojis. Isso faz com que o vocabulário de hoje, das gerações, é menos rico que o vocabulário passado, tem um linguajar menos rico, consigo elaborar pensamentos menos complexos, isso é natural, então isso afeta também ao QI da humanidade. Então, linguagem é algo de absolutamente humano, é algo de absolutamente connaturato com a inteligência, na medida que temos máquinas que sabem falar, então fazem algo que é propriamente humano, não consigo diferenciar se é uma máquina ou se é um humano, e consigo perceber ele como muito mais próximos a nós. Isso é uma novidade que não existia antes. Tem também fatores mais científicos, que acho que é a primeira vez que nós temos criado algo. A inteligência artificial, historicamente, existe desde sempre foi narrow AI, é uma AI restrita. Ela sabe fazer bem uma tarefa. Então, eu pego um algoritmo que me faz cluster de clientes. Qual é a probabilidade que este cliente abandone a marca? Ele consegue identificar e eu consigo fazer ações específicas para reter o cliente. Mas se pego este mesmo algoritmo que faz cluster, grupos, e pego, não sei, me ajude qual semente é mais apropriado para este tipo de terreno que tenho aqui, ele não funciona. Então, ele sabe fazer só uma coisa. Eu tenho que redefinir o modelo, parametrar ou dar pesos diferentes às variáveis e assim em diante. Aqui, e não se sabe ainda bem porquê, então acho que a comunidade científica está super interessada, nós criamos modelos de linguagem natural, que sabem falar, mas que, na verdade, eles têm capacidades emergentes. Eles sabem fazer outras coisas. Banalmente, eles sabem programar, sentamos no meu setor, programar código, sabem traduzir, e não foram feitos por isso. Mas eles conseguem fazer isso, mesmo não sendo programado para fazer isso. A primeira vez que temos, então, um modelo que é programado para fazer uma coisa, que sabe fazer outras, que tem outra habilidade. E além das habilidades emergentes, essa inteligência artificial, ela entende o mundo, entende o contexto, entende o nexo de causalidade. Então, se você pergunta para um algoritmo, não sei, estou no meio do mar, o barco está embarcando água, o motor não funciona, o que tenho que fazer? Você pergunta para uma AI generativa, ela te responde. Tenta ligar o rádio, fala Mayday, olha se você conseguir ver onde tem um buraco e tampar, pega o colete e coloca, se prepara. Ou seja, isso não é uma competência gramatical. Ele entende o contexto e consegue te endereçar. Agora, tem discussões se entende de verdade o contexto, se na verdade ele entende por correlações, por padrões. Mas também nós humanos temos alguma coisa que nós sabemos por padrões, sem ter experimentado de verdade. Então, eu sei que se vou em cima da Torre de Pisa e largo um livro, ele vai cair, mesmo não tendo nunca feito isso, porque tem um modelo do mundo que me diz isso. Então, ele entende o mundo e nós não sabemos bem como é que faz, porque isso é um algoritmo de linguagem natural, não foi projetado por isso. Então,
na comunidade científica tem um interesse que antes que é uma novidade. Essa é uma novidade, é algo que não sabemos bem como funciona. Sabemos o quê? Que é o mesmo algoritmo de inteligência generativa, que tipicamente é treinado, como todo mundo sabe, per acertando as palavras faltantes. Então ele é treinado falando, ele fala Brasília é do Brasil, ele acerta a capital. Depois fala a empresa XPTO abriu para investidores, ele acerta a capital. Depois fala fulano foi condenado a pena capital. Então ele acerta, entende e aprende com a palavra faltante, se uma vez é um adjetivo, uma vez é um sostantivo, uma vez é masculino, uma vez é feminino, e aprende assim. Agora, o que se viu é que, aumentando exponencialmente os dados, nós não sabemos bem como é a famosa OpenAI, que está na boca de tudo, mas os demais Generative AI foram treinados. Tem muitas polêmicas, o New York Times que quer proteger as próprias fontes e assim em diante. Mas com certeza foi treinado com muitíssimos dados que estão na internet, livros e assim em diante. E com a capacidade de GPU, Graphical Process Unit, clusters absurdos de capacidade de processamento, que rodam por semanas, meses, para treinar o algoritmo, com um dispêndio energético gigantesco. Ao crescer dos dados que ele consegue mastigar, que a capacidade de elaboração permite, ele vira a ter esta competência que a gente não sabe ainda bem explicar como. Então, acho que é uma novidade no panorama da inteligência artificial, que sempre foi restrita, totalmente determinística. Então, consigo totalmente reproduzir os caminhos de escolha e de decisões que eles tomam para uma inteligência artificial que está tendo pela primeira vez na história da inteligência artificial essas competências emergentes que ainda têm que ser explicadas bem. Então, são dois viés, a linguagem, claramente para o ser humano, mas também cientificamente há algum elemento lá ainda a ser explorado que se está manifestando pela primeira vez. E existem hoje barreiras para a adoção da inteligência artificial ou ela consegue se adaptar com velocidade a essa barreira? Acho que existem barreiras, naturalmente, como é para a adopção de qualquer inovação. É sempre um balanceamento entre custo, benefício esperado e risco. E o risco que eu tiro do custo eu coloco como algo separado, que mexe muito com a parte cultural. Então, se é totalmente aceitável, se eu for uma empresa de logística, ter uma inteligência artificial que escolhe quais itens colocar no pacote para melhorar a ocupação de espaço ou melhorar o peso, seja lá qual é o parâmetro, e o risco de errar é um risco totalmente aceitável, então fica no custo-benefício. Já se mexe, por exemplo, com vida humana, culturalmente, o risco de um médico autônomo, o risco de um carro autônomo, atropelar alguém, a morte daquele alguém é menos aceitável culturalmente. Então tem um desafio cultural. Nós fomos acostumados e desenvolvemos milhares de anos em ambientes lentos, previsíveis, com poucos dados, poucas informações. Então, o nosso cérebro é um cérebro que se desenvolveu assim. Hoje, faz algumas décadas, somos bombardeados por informações, temos tecnologias que mexem de forma profunda na sociedade, como o homem se relaciona entre eles, produzem e atuam na sociedade. Então, é evidente que isso cria um desnorteamento, cria uma desconfiança, e a adoção da tecnologia sempre passa para a confiança. Se não tem confiança, claramente tem dificuldade na adoção. Então, acho que tem barreiras, além disso, claramente tecnológicas. Acho que ainda não estamos prontos para o carro totalmente autônomo, para o médico totalmente autônomo, mas isso vai vir. A parte mais demorada, que mais vai ser trabalhada para ter uma adoção, é a parte nossa cultural. Barreiras depois existem barreiras éticas. Se eu penso, falamos do carro autônomo, se penso que passa de repente no meio da rua, uma criança e uma pessoa idosa, e o carro não tem tempo útil para parar, então ele pode escolher ser reto e atropelar, a pessoa idosa ou virar à esquerda e atropelar a criança. É um problema ético. Como o algoritmo toma essa decisão? Tem problemas jurídicos que estão sendo resolvidos, por exemplo, em São Francisco já foram.
chi è responsabile eventualmente giuridicamente. Tem problemas técnicos, ainda a tecnologia não está madura. Por exemplo, e tem que adaptar a infraestrutura. Se falamos de carros, acho que como a infraestrutura lá atrás foi adaptada, foi criada rua planas, foi criada agora rua com concreto para os carros, assim, o carro autônomo tem que ter rua sensorizada, falar vehicle to infrastructure, permitir ao veículo de falar diretamente com a infraestrutura. Mas essas são barreiras que vão ser superadas aos poucos. Eu acho que a primeira barreira cultural, o benefício é total em vários campos, nos campos médicos, em qualquer campo. Se olharmos os veículos, acho que hoje mais de 1.200.000 pessoas morrem no ano por incidentes veiculares. Mais de 90% das causas é erros, falhas humanas. Então, acho que teria um benefício lá para mexer. A parte principal que é de aceitação, e isso passa para o desafio cultural, o que falei de como nós somos acostumados a se desenvolver ao longo dos anos. Hoje as mudanças são muitas. A gente passou da moeda em ouro à moeda totalmente virtualizada, Bitcoin, enfim, em poucas décadas. Só para fazer um exemplo. Então, acho que tem esse desafio cultural que é o principal. Aproveitando esse tema do desafio cultural, você falou em médicos autônomos, carros autônomos. Um dos temores das pessoas é até que ponto a inteligência artificial pode substituir ou não a capacidade humana, né? Os robôs podem substituir os humanos. Isso é realidade ou é fantasia? Acho que há diferenças grandes e depende de como se enxerga o humano. Se eu fosse na física quantística, no mundo determinístico, na física clássica, desculpa, no mundo determinístico, onde o mundo é regulado, o mundo é regulado por leis matemáticas, e teoricamente conhecendo todas as variáveis, eu sei o que acontece. Se isso fosse o viés, então eu discutiria. Mas a minha opinião é totalmente diferente. Então, as máquinas estão na esfera determinística cartesiana, onde são totalmente reproduzíveis, apesar que falei que algum elemento ainda temos que entender, falando da inteligência artificial generativa. O homem está na esfera ainda ser um ser único e irreproducível. Se falamos de como eles aprendem, tem diferença total. Nós aprendemos por experiência direta. Então, a inteligência artificial nunca vai saber qual é o sabor de uma cereja, mesmo que ela consiga descrever ela de forma total. Nunca vai saber o que é a ansiedade, se nunca experimentou a ansiedade. Então, nós aprendemos por experiências diretas, eles aprendem por correlações, mas conseguem ter um modelo do mundo e, de alguma forma, ter uma forma de aprendimento. Nós temos uma capacidade que as máquinas, hoje com certeza não têm, mas que dificilmente terão. Nós temos a intuição. Então, nós conseguimos quebrar paradigma. Então, criar uma teoria que volta ao que existia antes de cabeça para baixo. A Terra não é mais no centro do universo, mas vira ao redor do Sol. A gravidade é que me cai uma ameaça na cabeça. A gente, não existe a gravidade, mas é a curva do espaço-tempo. A gente tem essa capacidade de intuição e criar uma teoria que não é uma evolução do que existe hoje, mas é algo totalmente novo que talvez falsifica o que existia. Hoje o que nós temos são máquinas que têm um conhecimento gigantesco, muito mais de tudo o que foi feito no mundo, e conseguem gerar teorias ou novas hipóteses coerentes com o que existe hoje. Então, falta a parte de intuição. O homem tem consciência, ninguém sabe o que é a consciência, mas se sabe que existe. Nós temos sensor de que nós somos únicos, temos sentimentos, emoções. Não se sabe o que é. Se fala que é um epifenômeno do cérebro, mas não se sabe o que a consciência é. Acho que máquinas nunca terão consciência, livre-arbítrio, que é algo totalmente nosso. Então, eu acho que homem e máquinas vão conviver super bem, não tem esta possibilidade de máquinas e homem, ou aquilo que se fala de pós-humanismo, a teoria que fala que o homem vai ser superado e vai ter uma nova identidade, uma nova era social. Mas acho que tudo o que o homem faz de determinístico, tudo o que o homem faz de mecânico, isso sim. Então, o trabalho vai ser super afetado. Se eu trabalhasse em um call center, acho que mais cedo ou mais tarde vai ser afetado. A
a produtividade vai crescer de uma forma gigante que o crescimento da população mundial, mesmo levando em conta o desenvolvimento das áreas do mundo menos desenvolvidas, não vai acompanhar. Então, acho que vai ter um grande desafio onde homem e máquinas vão construir juntos, mas precisa os governantes e organismos sobrenacionais pensar a sociedade de amanhã e não apenas regular a inteligência artificial, porque o mundo vai ser um mundo muito diferente. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando simplesmente de uma nova tecnologia ou de algo que vai provocar ou estabelecer uma profunda transformação na sociedade? Acho que assim, como eu falei, acho que estamos no começo de uma nova era. Não sei o que falo, se a gente olha a teoria das eras sociais, ou seja, as teorias que contam a história da humanidade baseada em como o homem vive em sociedade e se relaciona com o mundo entre si. Nós passamos da era agrícola, que durou 10.000 anos, onde nasceu a possibilidade de ser as populações sedentárias, a sociedade era ao redor do cultivo da terra, nasceu o primeiro surplus alimentar, a possibilidade então de ter algo de sobra para gerenciar os comércios, e nasceram os primeiros vilarejos. Depois tem a era industrial, no século XVIII, que é o que criou a urbanização, grandes massas de população ao redor do centro urbano, que é a base da sociedade moderna. E aí durou 200 anos. Depois temos, agora no século XX, a sociedade da informação, onde a automação, a informatização, a digitalização mudaram profundamente a forma de como nós interagimos, nós estudamos, informamos, trabalhamos, nós divertimos, nós relacionamos. E agora, enfim, se a gente olha um pouco as teorias, a gente fala que estamos entrando na era do transhumanismo. Eu acho que é mesmo, ou seja, a possibilidade do homem superar os próprios limites biológicos. E tem vários exemplos de chip que conecta com o computador externo. Então, eu supero o meu limite biológico, meus limites cognitivos, tanto para suprir deficiências que posso ter, ou tanto para potencializar de verdade a minha habilidade física. Então, vou viver mais, vou ser mais inteligente. Acho que é a véspera do novo mundo. Não acredito no pós-humanismo, que é aquilo que mencionei um pouco antes, de superar o conceito de homem e o conceito de máquina e fundir as duas realidades. Acho que isso seja um pouco fantasciência. Já falei que, para mim, livre-arbítrio, consciência é algo que as máquinas nunca irão ter, é algo de propriamente humano. Então, mas o transhumanismo acho que seja a véspera dessa nova era. Então, cada era é cada vez mais curta, e isso significa que estamos, sim, na véspera de uma grande revolução, de uma grande mudança. Por isso acho que, olhando que no futuro tem que se fazer, eu acho que hoje os governantes estão muito mais preocupados interessante isso, em regular aí, o uso daí, os valores que aí usa, a transparência daí, tem muitas áreas geográficas que estão fazendo isso, acho fundamental, porque aí vai decidir, vai tomar decisões, vai atuar, então tem que embutir dentro os nossos valores, nossos princípios, e os valores e os princípios são regionais, o que é válido aqui no Brasil ou na Europa, onde não tem discriminação por gênero, por orientação sexual ou semelhante, não é verdade em outros países do mundo. Então é importante que nós tenhamos certeza que os algoritmos que vão ser usados aqui sejam algoritmos que respeitam os nossos princípios, as nossas constituições, os nossos valores. Mas acho que quando vejo que a pauta principal dos governos é essa, acho que nós estamos vendo só, de verdade, um pedacinho pequeno. Que assim como falamos, o mundo do trabalho, o mundo da sociedade, a nova era que estamos entrando, vai mudar profundamente. Então, acho que tem que ser supranacionais, não pode ser feito no nível nacional, onde nós temos que olhar como vamos regular a sociedade de amanhã. Bill Gates falava tempo atrás, provocando ou não provocando, que irá precisar tributar os robôs. Eu acho que é fato, na medida que a produtividade vai aumentar tanto e assim não vai acompanhar a demanda. Então, acho que precisa desenhar como vai ser a sociedade de amanhã, como vamos distribuir a riqueza, como vai ser regulada.
Acho que isso deveria ser o foco, e hoje me parece que o foco sia muito mais em regular o uso daí, mais que em construir e desenhar a sociedade de amanhã, que acho que vai ser o verdadeiro desafio, que acredito que a mudança é uma mudança profunda que veio para ficar.